Bem-vindo à Autónoma TV. A queda do regime de Mubarak foi seguida em direto pela redação de Convergência de Ciências da Comunicação em newformedia.net. Uma cobertura em tempo real, a par das redações profissionais de todo o mundo. Estamos a assistir à história em direto e dá gosto de ver que as multidões conseguem inverter o curso dos acontecimentos. The people of Egypt have spoken, their voices have been heard, and Egypt will never be the same. Na minha opinião, acho que foi um dia histórico, como todos sabemos, foi um dia histórico para o Egito, em termos políticos e não só, em termos sociológicos, mas no nosso caso acho que foi um dia inesquecível. Pela primeira vez conseguimos fazer uma cobertura em direto de uma situação internacional, de uma problemática que estava a ser... Os olhos do mundo estavam em cima desta problemática e nós também tivemos presentes e acho que conseguimos estar muito ao nível profissional, porque conseguimos fazer a emissão em direto no nosso website, fazer um acompanhamento a nível textual, jornalístico, de tudo o que estava, todas as novidades que estavam a acontecer. Tivemos perspectivas interessantes. O Francisco, por exemplo, fez uma perspectiva sobre a emancipação das mulheres egípcias, que é um tema que se calhar foi pouco abordado por outros canais dos média. A redação toda trabalhou pela primeira vez com uma pressão acima da média, com toda a energia que era necessária. E acho que foi um desafio muito interessante. Paula Rego recebeu o doutoramento honoris causa pela Universidade de Lisboa. Trata-se da primeira vez que a Universidade da Capital entrega estas insígnias a uma personalidade das artes. Atribuo a Paula Figueiroa Rego as insígnias de doutor honoris causa da Universidade de Lisboa pela Faculdade de Belas Artes. Aos 76 anos, Paula Rego é a primeira personalidade do mundo da arte a receber um doutoramento honoris causa pela Universidade de Lisboa. O gênio de Paula Rego junta o passado ao futuro, transforma as memórias em imaginação, revela-nos a perenidade da criação artística. Nada, mas mesmo nada no seu trabalho nos deixa indiferentes. Sempre bem disposta, Paula Rego agradeceu a homenagem e brincou com a trapalhice das histórias por trás das pinturas. Eu gosto muito da Formiga de Rabiga e o João Ratão, e já os fiz várias vezes. É preciso fazer essas coisas todas, porque quando a gente é pequenina também faz essas coisas todas às escondidas. E como se faz tudo que a gente faz, é tudo às escondidas, pode-se fazer aquilo que se quer. Pode-se castigar as pessoas que a gente não gosta. Pode-se castigar as pessoas que a gente gosta. Pode-se fazer uma trapalhice pegada e depois inventa-se uma história para explicar aquilo tudo, não é? A artista, reconhecida pela arte surrealista e expressionista, vive atualmente em Londres, mas em Cascais tem a sua Casa das Histórias aberta ao público desde 2009. O Palácio dos Condes do Redondo recebeu a primeira edição do ciclo de conferências de Direito Desportivo. O tema em discussão foi a utilidade pública desportiva e, no final, José Guilherme Aguiar, advogado e especialista na área, salientou a importância do Estatuto de Utilidade Pública das Federações Nacionais. A utilidade pública desportiva numa federação, no conceito de uma federação desportiva, é nuclear, porque é através dessa figura da utilidade pública desportiva que o Estado, que é o detentor de todos os direitos de regulamentação e de organização da prática desportiva, delega numa só federação por modalidade. Isto é, o Estado escolhe a federação, é evidente que a escolhe mediante requisitos e mediante pressupostos que ele próprio verifica e depois delega nela um poder que pertence ao próprio Estado. Por isso, quando uma federação organiza uma seleção nacional, quando uma federação atribui um título nacional, está a fazê-lo em nome do Estado que lhe delegou essas competências. Por isso, a utilidade pública é fundamental, diria eu, é nuclear para a existência das federações no atual regime legislativo que vigora em Portugal. No próximo dia 23 são apresentados 2 estudos científicos com a chancela da Universidade Autónoma de Lisboa. As condições no trabalho e a emergência de novos riscos psicossociais estiveram na base destes estudos sobre assédio moral e stress. A coordenação científica ficou a cargo do professor Rui Moura. Os seminários de divulgação são também da responsabilidade da professora Célia Quintas, que está hoje connosco em estúdio. Bem-vinda. Professora, pergunto-lhe quais são as principais conclusões destes estudos? Estes 2 estudos sobre assédio moral e sobre stress
que se inserem, portanto, na área, como referiu, dos novos riscos psicossociais, portanto, dos riscos emergentes. Significa, no fundo, que nos novos panoramas de trabalho, o stress e o assédio moral revestem-se hoje de novas formas ou de novas características. Que características são essas? E dentro dessas características de que eles se revestem, no fundo, especificamente pegando, por exemplo, no caso do assédio moral, nós estamos a falar numa das faces, apenas uma delas, de que se revestem hoje as formas de violência no trabalho, em que o assédio moral, no fundo, pode ser definido como um ato intencional do exercício de um ato de violência e de humilhação, e violência verbal, sobre outro, não é? Com intenção justamente de o humilhar. Que tipo de estratégias é que existem para nos podermos defender deste tipo de riscos? No caso específico do assédio moral, uma das grandes conclusões a que o nosso estudo chegou é que, de facto, uma variável importante na defesa das pessoas em relação a estes riscos é a autoconfiança, é a autoestima. Ou seja, todas as pessoas estão sujeitas igualmente a situações de assédio moral no trabalho, mas as pessoas que têm uma maior autoconfiança ou uma maior autoestima são menos penalizadas psicologicamente pelo processo do que as que não têm, que acabam por ter uma situação psicológica muito mais débil e ficam muito mais fragilizadas com o processo. Tanto o stress como o assédio moral, e já agora em relação ao stress, ele está identificado como sendo um dos maiores riscos no trabalho nos dias de hoje. No trabalho, na vida em geral, não é? Na vida em geral, mas está identificado, portanto, como portanto, com todas as consequências que isso tem para o trabalho, em termos de absentismo, de falta de produtividade, de desmotivação, e com todas as consequências que isso tem para a saúde das pessoas também, não é? Em termos de stress, quais foram as conclusões a que chegou este estudo? Uma das grandes conclusões é que o stress é hoje explicado fundamentalmente pela multiplicidade de tarefas que as pessoas têm hoje no trabalho. As tarefas têm-se multiplicado. Também pelo desenvolvimento cada vez maior de formas atípicas nas contratações de trabalho, aquilo que se chama a precariedade nos contratos de trabalho. E também muito, aqui em Portugal especificamente, pela forma como se exerce a liderança. Portanto, o exercício da liderança é uma variável importante, muito importante, para explicar os fenómenos de stress, sobretudo nas pequenas empresas, onde o exercício da liderança é ainda exercido de uma forma bastante autocrática. Estes dois estudos vão ser apresentados em vários sítios, em várias cidades do país. Exatamente. A primeira apresentação será feita dia 23, aqui na UAL. Vai ser em que moldes é que vai ser feita esta apresentação? Portanto, nós temos este ciclo de seminários está disseminado, como disse, por todo o país. Pretendemos, no fundo, com isto, disseminar o conhecimento universitário, fazendo-o chegar a zonas onde muitas vezes ele não chega, como, por exemplo, é o caso do Fundão e outras zonas. Aqui em Lisboa e nos outros sítios ele vai ter o seguinte formato. Inicia-se com uma mesa redonda, para a qual estamos a convidar vários parceiros sociais ligados, por exemplo, às confederações patronais, aos sindicatos, ao Estado, através da presença da ACT, e também académicos, que de alguma forma vão expressar um pouco a multiplicidade de sensibilidades sociais sobre estas matérias. E depois, seguidamente, a apresentação do nosso estudo e os principais resultados. Professora, obrigada pela sua presença. Terminamos assim este jornal. Já sabe, pode enviar-nos as suas sugestões para autonomatv@universidade-autonoma.pt. Em nome de toda a equipa, desejo-lhe bons estudos e até breve.